Olá, espero que estejam bem. Meu nome é Pedro Medina e hoje nós vamos apresentar o artigo Mecanismo Dinâmico para a Detecção de Anomalias em Rede baseado no fator de outlier local, IMUD, desenvolvido na Universidade Federal de Pernambuco. Sobre o problema abordado, os autores falam sobre a crescente sofisticação de ataques cibernéticos, destacando o DDoS, que visam tornar sistemas e serviços indisponíveis ao sobrecarregá-los com tráfego excessivo. As soluções tradicionais, como a lista de controle de acesso, ACLs, e sistemas de detecção de instrução, IDS, mostram-se limitadas contra ataques desconhecidos, por dependerem de regras estáticas ou assinaturas de ataques já conhecidos. Este artigo, inclusive, cita como exemplos o grande ataque de 2016, que afetou a disponibilidade de serviços online essenciais, e o ataque DDoS direcionado ao GitHub em 2018. Dessa forma, evidenciam a necessidade de métodos de detecção mais dinâmicos e adaptáveis. Para mitigar esse problema, os autores não propõem uma solução única, mas sim uma arquitetura com múltiplas camadas, em que cada camada tem sua função específica e prepara para a próxima. A solução deste artigo combina 3 camadas. Na primeira, temos como base o MUD. Ele funciona como uma análise de comportamento. Ele meio que é uma lista branca de comunicação. É um perfil em formato JSON fornecido pelo próprio fabricante, que descreve de forma bem detalhada como um dispositivo IoT deve se comunicar. Ele define quais portas, protocolos e servidores são permitidos. A ideia aqui é ter uma linha de base confiável do que é normal de um dispositivo IoT fazer naquele sistema. No meio, temos a teoria dos sinais de alerta precoce, o EWS. Esta camada atua como um sistema de análise estatística. A teoria diz que sistemas complexos, como o tráfego de rede, exibem mudanças sutis em suas propriedades estatísticas antes de ter uma crise. O mecanismo usa isso para monitorar o tráfego como já sinalizou como suspeito e buscar por esses sinais de instabilidade. E na ponta, para a decisão final, temos o algoritmo de fator de outlier, o LOF. Este é um algoritmo de machine learning. Sua grande vantagem é a capacidade de detectar anomalias considerando o contexto local, ou seja, a densidade de dados ao redor de um ponto. Ele meio que é um juiz final que recebe os dados já pré-filtrados e analisados pelas camadas anteriores para dar o veredito final se um tráfego é de fato um ataque. A grande inovação é essa sinergia, essa interação que contempla essas 3 camadas para definir se uma interação ali foi um ataque ou não. Aprofundando um pouco mais em como tudo isso funciona, principalmente no filtro MUD e no AWS, o processo inicia na captura do tráfego de rede em arquivos PCAP, que registram o tráfego de dados. Como dá para ver nessa imagem, depois passa pelo arquivo MUD, que descreve o comportamento de rede esperado, e é usado para identificar um tráfego que viola ao padrão esperado. Estes são marcados como tráfego rejeitado pelo MUD ou MRT, se tornando um objeto de análise. Em seguida entra o EWS, que calcula a autocorrelação temporal do tráfego, em que picos indicam um tráfego repetitivo, que é uma característica do DDoS. Dá para ver isso nessa figura 1 do artigo, em que no eixo X temos o lag, que é o deslocamento no tempo, e no eixo Y a correlação. No gráfico A, dá para ver que durante um ataque DDoS, a autocorrelação dispara, formando um pico. Isso acontece porque o tráfego de ataque é repetitivo. E nesse gráfico B, as linhas pontilhadas azuis mostram o momento em que o MUD começou a sinalizar o tráfego suspeito, e vejo que isso acontece antes do início do ataque DDoS, que é a linha pontilhada vermelha. Ou seja, o estudo fornece um alerta muito rápido que permite que o sistema comece a agir antes que tenha um grande impacto vindo desse possível ataque. Com o tráfego já pré-filtrado pelo MUD, a etapa final é a detecção precisa com o LOF. O algoritmo LOF analisa esse tráfego suspeito, o MRT, com base em suas características ou features. Neste trabalho, os autores focaram em 2: o comprimento dos pacotes e a volumetria dos pacotes. Essa figura ilustra perfeitamente o resultado. Cada ponto no gráfico representa um fluxo de dados. Os pontos em azul formam um cluster denso, representando o tráfego normal.
Já os pontos em vermelho são os outliers, que o LOF identificou como anômalos porque eles fogem do padrão de normalidade do cluster. E essa figura resume o fluxo completo do mecanismo na rede. O processo começa à esquerda, com a captura do tráfego em formato PCAP. Em seguida, ele passa pelo processo de filtragem do MUD, que separa o tráfego comum do tráfego suspeito, o MRT. Este tráfego suspeito é então analisado pela sinalização EWS-LOF, que faz a indicação dos outliers. Por fim, o tráfego maligno é sinalizado, permitindo que o firewall tome uma ação de bloqueio. Todo esse mecanismo atua entre o roteador de borda e o firewall da rede. Mas e na prática? Isso funciona? Os resultados dos testes foram muito positivos. Essa tabela mostra o ponto principal da avaliação de eficácia. Os autores compararam o mecanismo completo, chamado com MUD EWS contra o algoritmo da LOF de forma isolada, sinalizado como sem MUD EWS. Os resultados mostram um aumento significativo em todas as métricas. A precisão saltou de 82% para 91%. O recall, que mede a capacidade de encontrar os ataques reais, foi de 79% para 90%. E muito importante, a taxa de falsos positivos caiu de 13% para 10%, o que significa menos alarmes falsos no sistema. Tão importante quanto a eficácia é o custo computacional. Esse gráfico compara o consumo de recursos de CPU e memória RAM do LOF isolado contra o mecanismo completo. Como podemos ver, o aumento no consumo, tanto de memória, que são as barras verdes, quanto de CPU na linha tracejada, foi muito sutil. Isso prova que todo o ganho de precisão que vimos na tabela anterior não veio com alto custo de processamento, tornando a solução viável mesmo para ambientes com recursos mais limitados. Testes foram realizados, inclusive, em máquinas com apenas 2 GB de RAM. Para concluir, a principal contribuição deste artigo foi demonstrar que a sinergia entre o MUD, a teoria de AWS e o algoritmo LOF criam uma solução de detecção muito mais precisa e eficiente do que esses métodos usados de forma isolada. As características principais da solução são o fato de ela ser dinâmica, preditiva e de baixo custo computacional. Como trabalhos futuros, os autores pretendem implementar a solução em outras posições na rede, como APIs de firewalls, e também testar os mecanismos com mais features em diferentes cenários de rede. Muito obrigado pela atenção.